Vamos imaginar uma cena aqui. Uma criança, 6 anos, chega num consultório, com aquele chiado no peito, sabe? Aquele som agudo quando solta o ar. Ela está com um pouco de dificuldade para respirar, talvez o nariz escorrendo, uma tosse que não passa. A pergunta na cabeça de todo mundo é: o que está acontecendo? Exato. E na nossa análise de hoje, a gente vai tentar desvendar o que está por trás desse chiado em crianças. A gente se baseou no material de referência, uma aula médica bem completa sobre o assunto. O nosso objetivo é entender a diferença dos sons, como se chega no diagnóstico e, claro, como se gerencia a asma. E é um ponto importante, porque, assim, embora a asma seja a causa mais comum de chiado, o caminho até o diagnóstico não é uma linha reta, sabe? A primeira tarefa é diferenciar os sinais, saber quando se preocupar, como agir, e tudo começa por distinguir 2 sons, o estridor e o chiado. Certo, esse é um ótimo ponto de partida, porque para quem não é da área, um barulho de respiração difícil parece tudo a mesma coisa, né? Parece, mas não é. O material que a gente analisou usa uma analogia ótima para isso. Imagina que uma criança engoliu uma bola. Ok, uma bola. E essa bola ficou presa na garganta, na via aérea superior. Quando ela inspira, a pressão negativa ali embaixo faz o espaço se apertar em volta da bola, e isso causa um ruído alto, áspero. Esse é o estridor. Aí quando ela inspira, o ar empurra a bola, o caminho se abre e o som não acontece. Então, estridor é um som da inspiração. Entendi. Tipo em laringite, né? Aquele croup. Exatamente. O exemplo clássico é esse. E o chiado, seguindo essa analogia. Agora imagina que a bola era menor e desceu. Foi parar lá nos brônquios, dentro do pulmão, na via aérea inferior. Certo. Quando a criança inspira, o pulmão expande, a via aérea abre e o ar passa em silêncio. Mas na expiração, o pulmão se comprime, aperta a via aérea contra a bola e aí vem aquele som agudo sibilante, O chiado. que é um som de expiração. Isso. Classicamente, um som da expiração. Então, para simplificar, se o problema está em cima, na garganta, o barulho é na entrada do ar. Se está embaixo, nos pulmões, o barulho é na saída. É uma regra bem direta. É a primeira grande pista. E assim, numa crise de asma muito grave, o chiado pode até aparecer nos 2 momentos, mas ele sempre começa na expiração. Se o som é só na inspiração, o médico já acende um alerta para outras coisas. Ok, então vamos seguir essa pista. A criança está chiando. O som é na expiração. Já sabemos que o problema é nas vias aéreas inferiores. Isso já significa asma? Não, de jeito nenhum. E aqui a idade vira o fator principal para a gente pensar nas possibilidades. Em bebês, por exemplo, de 0 a 1 ano, a causa mais provável de chiado é bronquiolite. Bronquiolite. É uma inflamação por vírus que gera muito muco, sabe? Outras coisas mais raras podem ser displasia broncopulmonar em prematuros ou até aspiração de um corpo estranho. E essa lista de suspeitos muda com a idade? Muda bastante. Entre 1 e 4 anos, o chiado por vírus ainda é comum, mas é aqui que a asma começa a dar as caras como uma forte candidata. Certo. E também é uma idade em que aspirar um objeto, tipo uma pecinha de brinquedo, acontece mais. Já em crianças maiores, acima de 5 anos, aí sim, a probabilidade de ser asma é altíssima. Ok. Isso parece um trabalho de detetive mesmo. Como se começa a eliminar as possibilidades? A conversa com os pais deve ser o primeiro passo, imagino. É a peça mais importante. Tem perguntas que são essenciais. Primeiro, quando começou? É a primeira vez ou já aconteceu antes? Se for recorrente, já aponta para asma. Exato. Segundo, o início foi súbito ou foi aos poucos? Um chiado que começa do nada, de repente, pode ser um objeto que a criança engoliu. Se for gradual, junto com o resfriado, aí a gente pensa mais em asma. E a história dos gatilhos, tipo, coisas que disparam a crise. Fundamental. Essa é uma pista valiosa. Os pais chegam e falam, olha, toda vez que ele vai na casa da avó, que tem gato e poeira, ele começa a chiar. Ah, claro. Ou depois de correr muito no frio. Isso aponta muito para asma alérgica ou induzida por exercício. E talvez a pergunta mais direta seja, já usou a bombinha de albuterol antes e melhorou? Se a resposta for sim, A chance de ser asma é enorme. certo.
A conversa deu as pistas. Agora, no exame físico, além de ouvir o pulmão, o que mais se procura? Vários pontos. Primeiro, tem o que a gente pode chamar de paradigma da emergência. Se a criança chega muito mal, com muita dificuldade para respirar, você não perde tempo. A prioridade é tratar. É tratar. E você trata como asma, que é o mais comum e perigoso. Depois que estabiliza, você investiga. Mas na hora a ação é imediata. Passado isso, vem os sinais vitais. Frequência respiratória, cardíaca. É super importante saber a frequência cardíaca do começo, porque o albuterol, que é o remédio principal, acelera o coração. Para saber o que é da doença e o que é do remédio. Exato. E aí tem um detalhe que o material traz que é fascinante: o fígado. O fígado. O que o fígado tem a ver? Parece estranho, né? Mas na asma o problema é soltar o ar. O ar fica preso e os pulmões ficam super cheios, hiperinsuflados. Certo. Como balões cheios. Isso, e esses pulmões cheios empurram o diafragma para baixo. E o diafragma, por sua vez, empurra o fígado para baixo. Nossa, que incrível. Então, um sinal de que os pulmões estão em apuros pode aparecer no abdômen. Exatamente. Numa crise de asma, é esperado que o médico consiga sentir a bordinha do fígado abaixo das costelas. É um sinal físico da hiperinsuflação. Uau! E tão importante quanto achar sinais de asma é achar sinais de que não é asma. Por exemplo, o baqueteamento digital. O que é isso exatamente? São os dedos com as pontas arredondados, tipo baqueta de tambor. É um sinal de falta crônica de oxigênio. Ou se a criança não ganha peso, não cresce direito. São bandeiras vermelhas. Enormes. Indicam que o problema pulmonar é outro, provavelmente mais complexo. Entendi. Então, com todas essas pistas, como se bate o martelo? Existe um teste definitivo? O teste formal de livro seria a espirometria. Ela mede a função do pulmão antes e depois do broncodilatador. Se melhora muito, confirma a asma. Mas você disse de livro. É, porque na prática, com criança pequena, quase nunca se faz. É muito difícil uma criança conseguir soprar no aparelho do jeito certo. O custo-benefício não compensa. Então, no mundo real, como é? O diagnóstico é clínico, na esmagadora maioria das vezes. É um quebra-cabeça, você junta as peças, a história do chiado que vai e volta, a melhora com a bombinha, outros sinais de alergia, como dermatite atópica. Certo. Não se pede um raio-x de rotina, por exemplo? Não. O raio-x fica guardado para a primeira crise ou se a gente suspeita de outra coisa, tipo pneumonia ou um corpo estranho que foi aspirado. Fica claro que esse raciocínio clínico não nasce da noite para o dia, né? É preciso ter um conhecimento muito bem organizado para conectar tudo isso. De jeito nenhum, é uma habilidade complexa. E o volume de informação que um médico precisa ter na ponta da língua é imenso. Ferramentas que ajudam a estruturar esse conhecimento são essenciais. Totalmente. E para quem está nessa jornada de formação, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Exatamente. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma forma de ter acesso a esse tipo de conhecimento de forma estruturada. Certo. Então, diagnóstico feito, ou é a principal suspeita, a criança está no meio da crise. Qual é o plano de ação? A linha de frente, o tratamento principal da crise, é o albuterol. Ele é um broncodilatador potente que age rápido, relaxando os músculos em volta das vias aéreas para elas se abrirem. O alívio é rápido, então? Costuma ser. E junto com ele entram os corticoides sistêmicos, por boca ou injetável. Mas tem uma informação crucial sobre eles. Não fazem efeito na hora. Ah, não. Não. Eles demoram umas 2 horas para começar a funcionar, porque o corticoide precisa entrar no núcleo da célula, alterar a produção de substâncias da inflamação. É um processo. Entendi. Por isso, tem que dar o corticoide o mais rápido possível no começo da crise, para ele já ir trabalhando enquanto o albuterol faz o resgate imediato. E se o albuterol não for suficiente? Nos casos mais graves, no hospital, o que se faz é, no hospital a gente pode usar o albuterol em nebulização contínua, pode adicionar outras coisas como sulfato de magnésio, que também ajuda a relaxar a musculatura. E em UTI tem a terbutalina, que é tipo um albuterol na veia.
E aqui tem um ponto que o material destaca que é muito contraintuitivo. Os médicos evitam ao máximo entubar um paciente com asma. Peraí, isso vai contra tudo que a gente pensa. A pessoa não consegue respirar e a solução não é colocar um tubo para ela respirar? Por quê? É uma ótima pergunta, porque parece um paradoxo. Mas lembra o que a gente falou? O problema da asma é soltar o ar, não puxar. Certo, o ar fica preso. Exato. Se você força a entrada de mais ar com uma máquina num pulmão que já está super cheio e não consegue esvaziar, o risco de você estourar o pulmão, de causar um pneumotórax, é altíssimo. Nossa, É como encher demais um balão que já tem um nó. Por isso, a intubação é o último recurso mesmo. uau, isso muda completamente a percepção. Então, passada a crise, o foco muda. O jogo vira prevenção. Exatamente. O tratamento da asma é, na essência, prevenção e controle. E, para guiar isso, a asma é classificada em categorias de gravidade, sabe? Como funciona essa classificação? Ela se baseia na frequência dos sintomas, de dia e de noite, com que frequência a criança precisa da bombinha de resgate e, super importante, o quanto a doença atrapalha o dia a dia dela, para brincar e ir à escola. As categorias são intermitente, que é bem esporádica, e persistente, que pode ser leve, moderada ou grave. E cada uma tem um plano de tratamento para manter a inflamação sob controle. E como se faz esse controle no dia a dia? Com os medicamentos controladores. A base são os corticoides inalatórios, as famosas bombinhas de uso diário. Elas jogam uma dose baixa de remédio direto no pulmão para diminuir a inflamação e evitar as crises. Ok, mas aí vem uma dúvida muito comum. E quando a criança já usa a bombinha de controle todo dia e mesmo assim tem uma crise? O que isso significa? Essa é a pergunta de ouro. E a primeira coisa a investigar não é se o remédio é fraco. A medicação está sendo usada do jeito certo. Ah, Na esmagadora maioria das vezes, a resposta é não. Ou a família esquece doses, ou a técnica de usar o inalador está errada. como assim, técnica errada? Parece tão simples, é só apertar e respirar? Parece, né? Mas uma criança pequena não consegue coordenar o aperto do spray com a inspiração. O que acontece? O remédio bate na garganta e é engolido, não chega no pulmão. E como se resolve isso? Com um espaçador. É um dispositivo que segura a névoa do remédio e a criança só precisa respirar normalmente com a máscara no rosto. É obrigatório para crianças pequenas. A quantidade de vezes que a gente vê no consultório que o problema era só ajustar a técnica é impressionante. Então, antes de aumentar o remédio, o primeiro passo é checar o básico. Sempre. Se a técnica está perfeita, a adesão também, e mesmo assim tem crise, aí sim o médico pensa em subir um degrau no tratamento. Resumindo então, o chiado é só a ponta do iceberg. O manejo da asma é entender os sons, os padrões de cada idade e, acima de tudo, focar na prevenção para a criança ter uma vida normal. A mensagem central é essa: controle é a chave. Uma asma bem controlada significa menos crises, menos idas ao hospital e, principalmente, menos limitações na vida da criança. O objetivo é que ela nem se lembre que tem asma. E para fechar, uma reflexão que o material nos provoca. Os dados mostram que a asma está ficando mais comum e mais grave no mundo. As mortes, embora raras, estão aumentando. Isso nos força a pensar: o que no nosso ambiente, no nosso estilo de vida, está contribuindo para essa tendência? É uma questão que vai muito além do consultório e nos desafia a pensar em como podemos, enquanto sociedade, agir sobre isso.